Fala pessoal, no Descomplicando ECG de hoje, eu vou trazer para vocês conceitos básicos. O meu objetivo é que você que não tem muita aptidão ainda com o eletrocardiograma, que você saiba identificar um eletro normal. Como que eu vou tentar fazer isso? Da seguinte forma, eu não vou passar teoria extensa para vocês, mas eu vou mostrar o padrão de cada onda, intervalo, e a partir de um padrão de normalidade, eu quero que vocês, no final da aula, saibam pegar um eletrocardiograma na mão e falar assim, não sei tudo de teoria do eletro, mas esse eletro aqui está dentro de um padrão de normalidade, tá bom? Eu já quero trazer um pouquinho de contato com o exame para vocês pegarem gosto por esse exame, tá? Então, beleza. Eletrocardiograma está aí na tela para vocês. É um aparelho que mede a diferença de potencial elétrico do coração. Bom, para simplificar, pensa que pelo coração passa um estímulo elétrico e o eletrocardiograma vai captar esse estímulo elétrico. Beleza? Tá joia. Você pode ver que tem 12 letras diferentes aqui no nosso eletro. Quer dizer que o estímulo do coração, o estímulo elétrico que passa pelo coração, ele é captado por 12 posições diferentes no tórax, tá bom? Então, 12 posições diferentes estão vendo o mesmo fenômeno, que é o estímulo do coração. E a informação que a gente vai tirar desse estímulo elétrico passando por 12 lugares diferentes vai dar as patologias que a gente vai aprender ao longo do curso. Beleza? Então tá bom. Eu trago para vocês uma sequência sugerida, para que a gente não esqueça nenhum dado importante de um eletrocardiograma, tá? Então a nossa sequência sugerida vai seguir a identificação, padronização de um eletro, a gente vai falar de frequência cardíaca, ritmo, a gente vai falar de onda P, intervalo PR, complexo QRS, a gente vai falar do segmento ST, onda T, onda U e, por último, o intervalo QT corrigido. E assim a gente fecha toda a análise do eletro. Parece muita coisa, mas como eu falei, não vou encher vocês de teoria, vou tentar ser um pouquinho mais prático, tá bom? Então, beleza, olha lá. Vamos começar analisando o eletro. Vamos seguir aquela sequência, identificação. Maria Antonieta, 54 anos, dia 10/7, horário 23h28. Por que a identificação é tão importante? Imagina aquele plantão corrido que você entrou na sala vermelha do seu hospital, tem 30 pacientes e você já dá de cara com eletro, com um infarto, por exemplo. Se não está identificado, você não sabe nem quem é o paciente que está infartando, né? Então, fez o eletrocardiograma, já identifica logo em seguida, bota a data e horário. Tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa é olhar aqui o padrão. Ó. Então, o que é fazer um eletropadrão? Então, o aparelho, o papel do eletro, ele passa com uma certa velocidade no aparelho. E o convencional é que seja 25 milímetros por segundo. Tá? Então, se não tiver 25 milímetros por segundo, as ondas vão ficar distorcidas, você pode dar diagnóstico errado. E, se a gente falou de velocidade, também é importante aqui a amplitude para a gente avaliar o padrão do eletro. Então, toda vez que tiver essa imagem aqui, ó, com 2 quadradões de altura, eu sei que as ondas não estão distorcidas em amplitude, elas estão num tamanho normal para ser avaliado, que a gente chama de N. Então, falar que um eletro está sendo feito de forma padrão é falar que ele é N e uma velocidade de 25 milímetros por segundo, que é a velocidade com que o papel passa pelo aparelho. Beleza? Beleza, então. Vamos para o próximo passo. Falamos de identificação, falamos do padrão, vamos falar de frequência cardíaca. Então, frequência cardíaca, a gente vai pegar uma coisa que chama intervalo RR, quer dizer, eu pego um trecho aqui do complexo QRS, ó, pego um trecho aqui da onda, repito esse mesmo trecho no próximo complexo QRS. Então, vê, ó, peguei a pontinha aqui para cima, e aí eu tenho que repetir aqui, ó, pegar a pontinha para cima. Esse intervalo, eu sei que as coisas estão se repetindo. E aí, quanto tempo demorou para se repetir? Eu vou ver, ó. Cada quadradão tem 5 quadradinhos aqui de largura. Então, 5, 10, mais ou menos 15 quadradinhos é o tempo com que a coisa demora para acontecer novamente. Então, para fazer um novo complexo QRS. Aí eu vou pegar aquele número mágico que eu explico para vocês na aula de frequência cardíaca, que é 1500. Vou dividir por 15 quadradinhos, que é o intervalo de repetição aqui do complexo QRS, e o nosso resultado é 100 batimentos. Então, frequência cardíaca, pegue 1500, divida pelo intervalo RR, que é o intervalo de quadradinhos aqui. Então, frequência de 100. Falamos de identificação, falamos de padronização, falamos da frequência, vamos falar agora, então, do ritmo. Né? Para falar do ritmo, eu preciso explicar para vocês como é que funciona mais ou menos a coisa. Então, tudo começa numa estrutura chamada nó sinusal.
Nosso sinusal, então, é essa estrutura aqui, ó, no teto do átrio direito, aqui na junção com a cava superior. Ela é uma estrutura que tem uma propriedade de automatismo, então, de tempos em tempos, ela gera estímulos para o coração. Então, toda vez que o estímulo sair dessa região, aqui do nosso sinusal, eu vou falar que o ritmo desse paciente é um ritmo sinusal, tá? Então, saiu um estímulo daqui, elétrico, que vai despolarizar as células dos átrios direito e esquerdo. No nosso eletrocardiograma, quando estimula o átrio direito e esquerdo, a gente tem a primeira onda que a gente chama de onda P. Por que P? P de pálida. As células na histologia, elas são pálidas, por isso que eles deram aí o nome de onda P. E aí agora fica fácil, que é só seguir o alfabeto. E aí você vê onda P, Q, R, S, T, e até tem a onda U aqui no final que a gente vai ver. Então é por isso que a gente fala onda P, Q, R, S, T, U, tá? Então tá bom. Então falamos da despolarização do átrio direito e átrio esquerdo, gera a nossa onda P. Aí esse estímulo chega numa estrutura chamada NOAV, que é o nosso freio de mão. E você vê que é um freio de mão porque vai ficar aqui, ó, um segmento PR, ó, nada acontece, é um silêncio elétrico. Esse estímulo está parado no NOAV, que é o nosso freio de mão, fazendo o segmento PR. Em seguida, esse estímulo sai do NOAV e vai despolarizar os ventrículos. Então, vai estimular os ventrículos. Começa estimulando pelo septo. E aí, a despolarização do septo nada mais é do que a nossa onda Q. Depois que despolarizou o septo, despolariza ventrículo esquerdo e ventrículo direito, forma a nossa onda R aqui. E aí, para terminar, despolariza as paredes livres de ventrículo esquerdo e ventrículo direito, gerando no eletrocardiograma a onda S, tá? Despolarizou o coração todo, ele se contraiu, agora ele vai voltar a relaxar e se repolarizar, quer dizer, se preparar para uma nova despolarização aqui de novo do coração todo. Então agora ele vai se repolarizar. Isso eu vejo no eletrocardiograma como o segmento ST mais a onda T. E quando a gente tem a onda T no eletro, eu sei que o coração se repolarizou, ele está pronto para outra. Tá joia? Então beleza. Agora vamos falar as características de cada onda, cada intervalo, para que vocês saibam o que é padrão de normalidade, tá? Então, onda P. Toda vez que eu falar onda para vocês, vocês têm que saber que vocês vão me passar 3 características. Então, eixo, duração e amplitude. O eixo normal da onda P é de menos 30 a mais 90 graus, mas já fica uma dica para vocês. O eixo de todas as ondas e do complexo QRS do coração, então todos os eixos que você tem que calcular, eles são normais quando eles estão entre menos 30 e mais 90 graus. E o eixo médio de todas essas ondas é um eixo em mais 60 graus, que vai coincidir com a nossa derivação D2. Por que eu estou falando isso para você? Porque toda vez que você pegar ondas ou complexos positivos, quer dizer, que nem essa daqui, ó, para cima, na derivação D2, eu sei que o eixo está preservado, que ele não tem nenhuma patologia nos eixos das ondas, tá? Então, falar em eixo normal é falar em ondas positivas, quer dizer, ondas para cima, na derivação D2. É assim que a gente vê se um ritmo é sinusal, por exemplo. Se o ritmo sai daquela estrutura do nosso sinusal que eu mostrei para vocês, a onda P vai ser positiva em D2. Então, onda P positiva em D2 é igual a ritmo sinusal, tá? Então, eixo primeiro, positivo em D2. Próximas coisas que eu preciso falar para você de uma onda, duração e amplitude. Duração normal da onda P, menor do que 3 quadradinhos. Amplitude normal de uma onda P, menor do que 2 quadradinhos e meio. Assim eu fecho o que é uma onda P normal, tá bom? Beleza. Próximo passo é falar sobre o intervalo PR. Então veja que, por definição, todo o intervalo do coração compreende uma onda e um segmento. Então, uma onda mais um segmento, isso a gente chama de intervalo. Como a onda é a onda P e o segmento chama PR, então o intervalo chama PR. Tá? Então, se é intervalo não é onda, eu só vou falar de duração. E uma duração normal, ela vai de 5 quadradinhos até 3 quadradinhos. Então, o normal é que ela tenha, no mínimo, 3 quadradinhos e, no máximo, 5 quadradinhos. Se assim for, intervalo PR normal. Beleza? Beleza. Vamos falar do complexo QRS. Por que eu chamo de complexo e não chamo de onda?
É porque eu tenho três ondas, que é a onda Q, a onda R e a onda S. Então, a junção do Q, R e S a gente chama de complexo, tá? Por terem ondas, eu tenho que falar três coisas para vocês: eixo, duração e amplitude. Como eu já adiantei, todo eixo de onda ele tem que ser entre menos 30 e mais 90 graus. O eixo médio é mais 60 graus, que coincide com a derivação D2. Resumindo a história, se o que tiver aqui para cima dessa linha for maior do que está para baixo, eu sei que em D2, né, na derivação D2, eu sei que esse eixo está preservado entre menos 30 e mais 90 graus, tá bom? Na média, mais 60 graus. Isso que eu falei para vocês funciona na extrema maioria das vezes, tá? Falha pouquíssimas vezes. Vamos falar da duração, então. Duração normal, que nem da onda P. Menor que 3 quadradinhos, então já facilitou. Duração menor que 3 quadradinhos, eu sei que é de um complexo QRS normal. E amplitude? A amplitude, ela é variável. A gente vai ver direitinho isso na aula de sobrecarga ventricular. Tá bom? Joia. Então, falando agora, passando aí do complexo QRS, vamos falar do segmento ST. Bom, não é onda, não tenho que falar três características, né? Eu estou falando de um segmento. Esse segmento ST, o mais importante dele é o desnivelamento. Então, se ele está para cima da linha de base ou para baixo da linha de base. Então, veja só como é que fica. Se ele estiver acima da linha de base, ó, então a linha é essa linha zero, a gente chama de linha isoelétrica aqui. Se ele estiver para cima da linha de base, eu chamo de supradesnivelamento do segmento ST. Importantíssimo em várias patologias que a gente vai aprender. Então, pericardite aguda, infarto com supra de ST. E, por outro lado, se ele estiver infradesnivelado, eu vou chamar infradesnível do segmento ST. Também muito importante nos infartos sem supra, tá? E em outras patologias também. Basicamente, é isso que eu vejo do segmento ST. Falando da onda T, então lembra, se é uma onda, eu tenho que falar três características: eixo, duração e amplitude. O eixo, a gente já facilitou. Positivo em D2 quer dizer, para cima em D2, eixo normal. Então, ficou mais fácil. Agora, se a gente tiver uma amplitude muito maior do que 30% do complexo QRS, eu vou falar que essa amplitude está aumentada. Ou se ela tiver menor que 10% do complexo QRS, eu sei que ela está diminuindo, então ela está fora do normal. E duração, você vai ver que eu não falo dela e eu vou explicar mais para frente. Então, eixo igual QRS, amplitude variando aí de 10 a 30% do QRS, tá bom? O tamanho da onda T tem que ter de 10 a 30% do tamanho do complexo QRS todo. Beleza. Para terminar, falando da onda U. Onda U, como eu falei, todos os eixos de menos 30 mais 90 graus, então o eixo da onda U tem que ser igual ao da onda T, e a amplitude normal da onda U tem que ser menor aí do que um quadradinho, como eu marco para vocês, ó, menor que um quadradinho. E assim, a gente só para terminar vai falar do intervalo QT, e aí você vai entender por que eu não falei de duração de segmento ST, eu não falei de duração de onda T, porque o que importa para nós é a duração do intervalo QT. Então, o intervalo QT ele é do início aqui da onda Q até o final da onda T. Por isso, intervalo QT. Essa duração é muito importante. E ela dá um pouco de trabalho para a gente calcular. A gente vai usar uma fórmula que chama Bazet. A gente vai ter um capítulo, uma videoaula só falando de intervalo QT. Tá bom? Então, beleza. Vamos lembrar agora da sequência sugerida para a gente poder fazer juntos um eletrocardiograma normal. Tá bom? Então, identificação, padronização, frequência cardíaca, o ritmo, a onda P, o intervalo PR, complexo QRS, segmento ST, onda T, onda U e, para terminar, intervalo QT corrigido. Assim, a gente destrinchou um eletrocardiograma todo. Se eu souber qual que é o padrão de normalidade de cada parte aqui do eletro, eu pelo menos sei falar assim, olha, esse eletro está normal, esse daqui tem alguma coisa alterada. E ao longo das aulas vocês vão interiorizando aí conteúdo para ficar muito mais palatável aí o assunto, tá? Eu quero só trazer um pouquinho de contato para vocês com o exame. Então vamos lá, ó, trazendo contato para vocês com o exame. Vamos laudar junto esse eletrocardiograma. Então, primeira coisa, eu preciso do quê? Eu preciso saber a identificação. Então, ó lá, Maria Antonieta, de 54 anos,
foi feito no dia 10/7, às 23h28. Muito importante identificação. Próximo passo, a padronização. Então, a padronização tem que ter 25 milímetros por segundo, que é a velocidade com que o elétron passa no aparelho. Se tiver fora dessa velocidade, eu sei que vai distorcer todas as nossas ondas, tá? E de amplitude, eu sei que se pegar dois quadradões aqui, essa figura, eu sei que é uma amplitude normal, que não vai distorcer em amplitude nossos complexos, nossas ondas, tá bom? Então, feito em N e 25 milímetros por segundo, eletrocardiograma feito dentro do padrão. Vamos lá, então, para o nosso próximo passo, qual que era? Frequência cardíaca. Então, frequência cardíaca, como a gente já calculou até usando esse eletro mesmo, então, vamos pegar o intervalo RR, que é, por exemplo, repetir a ponta aqui da onda R com a ponta aqui da onda R e ver quantos quadradinhos tem aqui. Então, mais ou menos como a gente viu, né? 5 quadradinhos aqui num quadradão, 5, 10, mais ou menos 15 quadradinhos. Então, aquele número mágico lá, 1.500 dividido por 15, 100 batimentos por minuto, já sei a frequência. Falei de identificação, falei de padronização, frequência cardíaca em 100, vamos falar de ritmo. Aí a gente vai ter que lembrar, o ritmo sinusal é o ritmo normal, não é? Então, se o ritmo sinusal é o ritmo normal, como é que era o ritmo sinusal? Onda P positiva na derivação D2. Onda P positiva na derivação D2, ritmo sinusal. Funciona na esmagadora maioria das vezes, tá? Próximo passo, então. Vamos ver as características da onda P. Já sei que é um ritmo sinusal, a frequência está de 100. Agora, vamos ver a onda P. Ela tem que ser menor que 3 quadradinhos de largura e tem que ser menor que 2,5 quadradinhos de altura. Aqui temos uns 2 quadradinhos de largura, temos menos que 2,5 quadradinhos de altura, temos um quadradinho aqui. Então, é um ritmo sinusal, frequência de 100, onda P normal. Vamos falar agora do intervalo PR. Intervalo PR, ele tem que ser, no máximo, 5 quadradinhos. Então, o intervalo PR tem que caber dentro de um quadradão desse daqui, que tem 5 quadradinhos. Então, já veja aqui, ó, como ficou fácil, ó. Onda P segmento PR, todos dentro desse quadradão aqui, então é menor que 5 quadradinhos. Vou falar para vocês então, intervalo PR normal. Próximo passo qualquer, a gente vai falar do complexo QRS. Então, se é um complexo, é uma junção de ondas, eu tenho que falar eixo, duração e amplitude. Então, o eixo, menos 30 mais 90 graus, a média 60 graus, e a média a 60 graus coincide com a derivação D2. Então, se o complexo QRS ele é maior para cima do que para baixo, eu sei que esse eixo está mais ou menos ali batendo 60 graus, é um eixo normal. Ele vai estar entre menos 30 e mais 90. Tá? Então, já falei do eixo. Vamos ver a duração. Qual que era a duração normal? Então, a duração normal ela era quando tinha menos que 3 quadradinhos, assim como a onda P. E se a gente olhar aqui, ó, tem um quadradinho e meio, 2 quadradinhos mais ou menos. Então, menor que 3 quadradinhos. Duração do complexo QRS normal. Amplitude, como eu falei, amplitude QRS ela é muito variável. Então, a gente vai falar melhor da amplitude nas aulas de sobrecarga ventricular, mas já adianto para vocês que essa amplitude aqui do complexo QRS, visto em todas as derivações, ela não está aumentada. Quando vocês chegarem na aula de sobrecarga, depois vocês voltam nessa aula e vocês vão ver, essa amplitude estava normal mesmo, como ele falou. Beleza? Então, falamos do complexo QRS, a gente falou do eixo, da duração e da amplitude. Vamos falar agora, então, do próximo passo, vamos ver o segmento ST. Tem alguma coisa aqui no segmento ST desnivelado ou supra-desnivelado? A gente não enxerga, tudo aqui está mais ou menos na mesma linha, ó. Tudo mais ou menos na mesma linha, da linha zero, né? Então, você vê, sobe um pouquinho aqui, mas nada demais, nada mais que 1 milímetro, que 2,5 milímetros, dependendo se for homem abaixo de 40, 45 anos, né? Então, segmento ST também, todo niveladinho, bonitinho, nenhuma alteração do segmento ST. Próximo passo, onda T. Onda T é uma onda, então, vamos falar de eixo, duração e amplitude. Eixo, menos 30 mais 90 graus. Se tiver positivo em D2, eu sei que é um eixo normal. Então, o eixo da onda T está normal. A amplitude não pode passar de 30% do complexo QRS. Então, se a gente for contar, ó, tem uns 7 quadradinhos aqui no complexo QRS.
e na onda T tem uns 2 quadradinhos aqui. Então aí fica dentro de um padrão de normalidade. A onda T também, vista em qualquer derivação, você vai ver que a onda T ela não passa de 30%. Então o complexo QRS, ó, desse tamanho todo. A onda T, ó, desse tamanho aqui, ó, não passa 30% em lugar nenhum. Então uma onda T também normal. Por que eu não falei de duração da onda T? Não falei de duração do segmento ST? Porque o que vai importar para a gente vai ser o intervalo QT corrigido, né? Então, beleza. Só para a gente terminar aqui, ó, a onda U, que seria a última onda do elétron, difícil de achar ela por aqui, viu? Bem difícil de achar ela. Então, a onda U, ela nem sempre ela é visível no eletrocardiograma. E aqui, talvez, ó, pode ser esse montinho aqui, mas está bem largo, talvez não seja, então difícil de avaliar a onda U. Onda U não analisável nesse eletro, tá? E, por último, o intervalo QT. Lógico, o intervalo QT ele é corrigido, tem que usar a fórmula de Basé e tal, dá um pouquinho mais de trabalho, vai ter um capítulo só falando aí de intervalo QT, mas só para marcar aonde que é o intervalo QT, então é do início da onda Q, quando não tem Q, é do início da onda R e vai até o final da onda T. Então, esse intervalo QT, por exemplo, aqui ele tem, né, 5 quadradinhos, 6, 7, 8, 9 quadradinhos aí. Vocês vão aprender aí que 9 quadradinhos vezes 40 milissegundos vai dar 360 milissegundos de intervalo, que aí eu vou ter que corrigir para a fórmula de Basé. Mas, basicamente, então, mostrei para vocês o eletrocardiograma normal, tá? Então, espero que com o passar das aulas vocês vão adquirindo conhecimento, conteúdo e vão largar a mão só do padrão de eletro. Vocês vão entender porque o eletro está totalmente normal ou não. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço, até a próxima.